Hoje vamos falar da série que está fazendo grande sucesso, que é Yellow Jacket. Yellow Jacket estreou dia 14 de março de 2021. Ela veio aí com 10 capítulos na primeira temporada. E a segunda temporada chegou aí dia 24 de março e já tem 2 capítulos aí. Bom, tudo começou quando a Warner teve a ideia de fazer um seriado baseado no livro O Senhor das Moscas, que é um romance de William Golding. E ele queria fazer esse projeto, né, porque o romance conta justamente essa história. Só que na versão masculina, de uns garotos que fizeram uma viagem e acabaram tendo um acidente e eles caíram na floresta e ficaram lá tentando sobreviver. Só que para a época não foi muito bem visto. Disseram, né, que seria impossível fazer uma história como seria, né, mulher sobrevivendo na mata e tudo. Então acabaram abortando aí a ideia. A diretora Ashley Lyle, que fez Narcos, ela comprou a ideia junto com o marido, eles se juntaram e escreveram Yellow Jacket. E também ele, além de inspirado no livro, eles também se inspiraram no filme Vivos de 1993, que também conta essa história, né? De um acidente de avião em que eles caíram no lugar e tiveram que tentar sobreviver. O seriado é bem interessante que ele se passa em duas situações. Ele se passa em 1996, que quando teve o acidente, então ele mostra, né, as meninas desde o dia do acidente, que elas são um grupo de jogadoras de futebol e elas foram para um campeonato e aconteceu o acidente de avião e elas caíram numa floresta. E elas passaram 1 ano e meio tentando sobreviver, porque a maioria acabou morrendo por lá mesmo. E depois passa em 2021, 25 anos depois, com as 4 principais sobreviventes, que é a Shauna, a Thaisa, a Natalie e a Misty. Então, ele fica se baseando, o seriado fica aí nesses 2 períodos, né? Então é bem interessante que aí ele fica mostrando o momento do acidente, as meninas tentando sobreviver, elas vivendo essa situação aí, o conflito do acidente, e não vivendo só isso, né? Porque elas têm que lidar também com os problemas pessoais, tem conflitos aí familiares, conflitos amorosos, conflitos de amizade. E eu particularmente achava que o seriado seria um drama adolescente, então fui assistindo achando que seria isso, e de repente a gente se depara com a primeira cena, que é uma menina fugindo, correndo, como se ela estivesse fugindo, a gente não sabe do que é, e ela cai numa armadilha, e de repente a gente vê as meninas comendo essa menina. Então a gente vê a primeira cena de canibalismo. Então a gente percebe que é um seriado de terror, suspense psicológico, que não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginava. Então a diretora brinca muito com isso, né, com essa questão do terror, do misticismo, do sobrenatural, e eu achei super interessante, porque o seriado te prende do início ao fim, porque você tenta ver, a gente tenta entender o que aconteceu ali, porque 25 anos depois elas continuam ainda sendo assombradas pelo pesadelo aí do trauma, do que aconteceu na floresta, que aconteceu muita coisa além do acidente. Então, há 25 anos elas ainda continuam com esse problema, eh, tentando sobreviver, tentando seguir a vida, mas elas não conseguem. Elas continuam ainda sendo assombradas.
com a tragédia, com tudo que aconteceu. E aí o seriado inteiro é isso, mostrando que por mais que tenham passado anos e anos, o trauma psicológico ainda está lá, os problemas ainda estão lá e elas estão enfrentando isso todos os dias, né? Inclusive as pessoas não deixam elas esquecer isso. Sobre o elenco está maravilhoso. As meninas que fazem a versão adolescente estão muito boas. Elas têm aí, né, toda essa carga emocional, toda essa situação da tragédia, do drama emocional, e elas estão super bem em cena, todas elas, sem exceção. E depois, na versão adulta, nós temos aí rostos muito famosos, né? Como a Christina Ricci, a Melanie Linsky e a Juliette Lewis. Elas fazem, elas fazem aí, né, as protagonistas, e todas elas estão muito bem em cenas. E, e é isso, a gente vê aí toda esse contexto aí dentro. E a diretora disse que vai ser 5 temporadas. A gente vai entrar na segunda. E eu super indico esse seriado aí para quem gosta de um seriado com bastante suspense, com bastante plot twist e muito gore também, muito terror, sobrenatural, de tudo um pouco aí. Eu achei super bacana a ideia, a pegada do seriado e recomendo.